Olá, amigos. E estamos para o nosso encontro. Um encontro marcado com muito carinho, com muita satisfação, para falarmos a respeito de coisas que não é tão comum que a gente pare para conversar a esse respeito. É possível que faça um bocado de tempo que você não conversa a esse respeito. Mas eu passei ali na biblioteca e peguei este livro aqui. Olha que interessante o título do livro: Luz no Lar. Luz no lar. E quando a gente fala em luz no lar, a gente pensa logo nas lâmpadas, né? Acender as lâmpadas. É tão simples, bota o dedinho lá no interruptor e as lâmpadas se acendem. Então, é de uma simplicidade tão grande e a gente está tão acostumado a isso que eu me lembro que no meu tempo de criança não era tão simples assim. Os meus irmãos, os mais velhos, tinham que, ao entardecer, quando a luz do sol estava se apagando, eles colocavam o combustível nas lamparinas e depois acendia aquelas lamparinas. Então, tinha um trabalho para fazer. E aquelas lamparinas soltavam uma fumaça tão grande, a gente dormia com a lamparina acesa, no dia seguinte o nariz estava todo preto. Então, a evolução, as descobertas, o notável pensamento do homem que foi simplificando as coisas. Então, daquele tempo que se acendia uma lamparina, ou uma vela, ou um gasômetro, é possível que às vezes as pessoas nem sabem o que é um gasômetro, mas no gasômetro era utilizado umas pedras chamadas carbureto, que davam uma luz bonita, azul, mas isso tinha que ser feito durante a tarde, para depois, à noite, nós termos luz. Hoje não, basta botar o dedo na parede e acende-se a luz. E, mais notável ainda, na atualidade agora, a gente tem a ajuda de uma secretária, basta que a gente diga a ela para acender a luz e pronto, a luz se acende, tudo simplificado. Agora, isto aqui é diferente. Luz no lar. Para se acender a luz no lar, é preciso muito mais do que um combustível, do que um carbureto, do que uma vela, do que um interruptor. É preciso coração. É preciso a arte da modificação interior, da descoberta dos valores divinos que nós trazemos do nosso Pai, herança que Ele deixou em nossos corações. Então, olhando este livro que Francisco Cândido Xavier escreveu sob a diretriz de vários espíritos, eu vi aqui uma carta aos pais e achei interessante, é de Casimiro Cunha. Eu vou passar para vocês a primeira estrofe. Olha que coisa notável. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Não é lindo isso? Vou repetir para vocês. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. É um poema longo, mas essa estrofe parece que ela configura tudo que há de mais importante para a gente meditar, matutar, pensar no nosso relacionamento cotidiano, o marido com a sua esposa, a esposa com o marido, os pais com seus filhos, os filhos com seus pais, para pensar da forma que nós temos que utilizar para acender a luz espiritual em nosso lar. Essa luz é o produto do trato que nós temos uns com os outros, do trato do marido com a sua mulher e vice-versa, dos pais com seus filhos. Esse trato gentil, afetuoso, a gente aprender
a utilizar as palavras que têm vibrações positivas, não de forma aleatória, como se usa agora. A pessoa fala assim, amor, mas de uma forma tão indelicada para com a palavra. Porque quando você disser amor a alguém, diga verdadeiramente. Diga de algo que você está sentindo. Não porque a palavra é interessante. E as pessoas às vezes não param para matutar a esse respeito. Então, dentro do nosso lar, o produto espiritual, a luz que a gente acende, é exatamente essa desse trato gentil. Quando dentro do lar, um homem diz à sua esposa, à sua mulher, eu te amo, ele lança essas palavras, mesmo que não sejam verdadeiras, mas ela dentro das quatro paredes de um lar, ela bate na parede e fica. Ela vai impregnando as moléculas que compõem a parede. Quando a mulher diz ao seu marido, eu te amo, as palavras vão ficando. E à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão repetindo essa expressão, que é tão linda dentro do lar, é tão linda entre duas pessoas que escolheram o matrimônio para seguir nessa viagem evolutiva. Eles vão bombardeando as paredes. Então, os filhos, quando chegam, eles sentem essa vibração, que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas é uma luminosidade que vai tomando conta dessas moléculas e vai se espalhando pelo lar. E isso retrata saúde, harmonia, alegria, felicidade, a alegria de estar dentro do lar, o que não é uma coisa comum. Geralmente as pessoas, quando voltam para casa, voltam aborrecidas, trazendo como bagagem uma quantidade de problemas que vivenciou fora do lar. Então chega e despeja tudo isso dentro de onde deveria ser o repouso do guerreiro, ou o repouso da guerreira. E aí apaga-se a luz do lar. Mas quando isso não ocorre e as pessoas voltam para o seu aconchego, então a luz permanece. Os filhos se sentem felizes, sentem alegria de falar papai, falar mamãe, de serem amigos entre eles. E isso tudo faz com que o mundo se torne melhor. E quando papai e mamãe passa a notícia do verdadeiro amor para seus filhos, eles multiplicarão essa receita para outros filhos, e esses filhos multiplicarão para outros, e é assim que nós vamos tornando o mundo melhor, um pouco melhor. Vamos embora acender a luz no nosso lar. Acenda na sua, e eu vou procurar acender na minha também. Muita paz, muito obrigada.